Olá, meu nome é Silvia, instrutora de cursos de SketchUp e Vray para SketchUp na Unplano Imagem Digital. Continuando a nossa série de vídeos mostrando alguns erros comuns cometidos pelos nossos alunos no SketchUp. Chegamos a esses erros pelos feedbacks dos nossos alunos no decorrer desses 2 anos nas nossas aulas. Erro número 4. Não criar grupos ou componentes dos objetos. Antes de tudo, o que são grupos ou componentes? São objetos que estão soltos na sua cena e você deseja agrupar, como o próprio nome já diz, você coloca em um só local. Então você faz essa junção de vários polígonos, várias arestas ou vários objetos em um só local que vira um grupo ou um componente. Primeiro, eu vou ensinar como criar um grupo e um componente, depois eu vou mostrar a diferença entre os dois. Como que eu sei se esse objeto ele já não é um grupo ou um componente? Eu seleciono, percebe que quando eu seleciono com o botão esquerdo do mouse, ele seleciona as faces separadamente. Eu consigo selecionar as linhas também, da mesma forma o outro objeto, então eles não são grupos nem componentes. Ok, como que eu faço para criar, por exemplo, um grupo? Eu dou 1, 2, 3 cliques com o botão esquerdo do mouse em cima do objeto. Com o botão direito do mouse, eu vou na opção Criar Grupo. Percebe que quando eu faço a seleção, agora ele seleciona como um todo. Já para criar um componente, é quase o mesmo caminho. Então, eu dou 1, 2, 3 cliques com o botão esquerdo do mouse, clico com o botão direito do mouse e venho na opção Criar Componente. Aqui eu posso dar um nome para esse componente. Vou dar um nome aqui como exemplo, quadrado. E aqui tem algumas definições que você pode colocar, porém eu não vou colocar, só vou criar. Percebe que quando eu clico nos dois objetos, eles têm a mesma característica, porém eles são diferentes. Como eu identifico a diferença desses objetos? Primeiro, eu venho aqui na bandeja padrão, informações da entidade, dou um clique. Percebe que eu abri aqui algumas informações. Quando eu seleciono o primeiro objeto, ele está falando aqui para mim, grupo sólido. Quando eu seleciono o segundo objeto, está componente sólido, ou seja, o primeiro é um grupo e o segundo é um componente. Tanto que o segundo também tem aqui ó, o nome que eu dei, quadrado. E qual é a diferença na prática de um componente e de um grupo? Por exemplo, peguei aqui meu grupo, vou fazer uma cópia dele, tá? E também vou fazer uma cópia aqui do meu componente. E aqui você já vai perceber algumas diferenças. Eu dou 1, 2 cliques do mouse. Percebe que eu entrei dentro desse grupo e aqui eu posso fazer algumas modificações. Por exemplo, aqui ó, eu vou colocar umas texturas nesse grupo. Percebe que o grupo de cima, ele não fez nenhuma modificação. Já quando eu entro aqui em 1, 2 no componente e eu faço uma modificação, percebe que as modificações elas são realizadas no componente de cima. Ou seja, a diferença na prática é essa. Todas as mudanças que eu fizer num componente, faz no outro que eu copiei. Já o grupo, ele faz mudanças individuais. Para que serve a criação de um grupo ou de um componente? Nesse caso aqui, ó, eu vou selecionar todos esses objetos e eu vou fazer o que? Eu vou deixar grudado com o outro objeto. Percebe que agora ó, ele vira um objeto só. Se eu tento fazer a mudança, ó, selecionar, ele seleciona como um todo. Se eu tento, por exemplo, movimentar, agora ele movimenta como um todo, tá? Então, por exemplo, eu quero movimentar só essa face, ó, percebe que ele movimenta como um todo. Quando ele é um grupo, ele não faz essa junção, então eu consigo manusear melhor os meus objetos na cena. Os nossos alunos, a gente sempre deixa essa recomendação de criar um grupo. E o componente, para que serve? Ele também tem essa função de não juntar os objetos, mas a função melhor do componente é quando você está lidando com objetos repetitivos na sua cena. Então, por exemplo, eu tenho cadeiras, às vezes eu tenho várias luminárias, então eu posso fazer virar um componente e todas as modificações que eu fizer num objeto vai fazer nos outros objetos. Então é muito útil, diminui muito o tempo de trabalho. Essa é a nossa dica de hoje. Para mais dicas, siga as nossas redes sociais.